mais uma sexta-feira para aprendermos a palavra de Deus. Vocês já pegaram a sua Bíblia? Zé, você sabe qual é o assunto de hoje? Não. Não! O assunto de hoje é quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Sei. Quem? Foi quem criou todas as coisas. Exatamente! O Criador de todas as coisas. Foi quem criou eu. Foi quem criou você. Quem criou tudo que nós conhecemos e até mesmo aquilo que nós não conhecemos. Exatamente, olha só. Pega sua Bíblia aí, pessoal, e abre em João 4:24. Aqui em João 4:24 vai explicar direitinho quem é Deus. Em João 4:24, você já abriu aí a sua Bíblia? Diz assim, Zé, presta atenção, Zé, olha só. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ai, que lindo! Deus é Espírito e se importa que os seus adoradores, ou seja, eu, você aí de casa, o adore em espírito e em verdade, ou seja, de todo o coração, de toda a sua alma, amar a Deus, cantar, louvar, dançar, adorar a Deus, glorificar a Ele em espírito e em verdade, com palavras de amor. Deus deve ser bem velhinho, né? Por quê, Zé? Porque ele vive há tantos anos. Ah, não! Deus não é velhinho não, Zé. Não? Não, velhice é coisa da terra, é consequência do pecado. Deus, ele sempre existiu e é o dono da vida. Olha só, criador de todas as coisas, que nem você falou no início. Abre aí em Colossenses 1:16. Abre aí, pessoal. Colossenses 1:16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Exatamente, Zé. Olha só, Deus, criador de todas as coisas. E olha só que interessante. Fala aqui, as coisas visíveis, aquilo que você vê com seus olhinhos, sabe? Assim, ó, o que você tá vendo com seu olhinho aí? Ah, você pode ver o céu, né? Se você abrir a janela, pode ver o sol, as árvores, os pássaros, o mar. Ai, o mar, eu amo o mar. Você gosta do mar? Aham. Ai, eu também gosto de ir lá nas águas, assim, nas ondas, na areia. Ai, todas essas coisas foram criadas por Deus. Tudo aquilo que nós vemos. Aliás, as pessoas também. Papai, a mamãe, você. Olha aí no espelho. Você consegue se ver? Então, você foi criado por Deus. E aqui fala as coisas visíveis e as invisíveis. Como assim? As coisas que nós não vemos. Existem coisas que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver, porque é muito pequenininho, sabe? Aqui, assim, as células do nosso corpinho. Você já estudou sobre células? Moléculas? Não! Mas você vai estudar. Muita calma nessa hora. São coisas que Deus criou, que nós não vemos. O ar. O ar, você consegue ver o ar? Não! Mas Deus criou o ar. Então Ele é o criador de todas as coisas. E aqui tá falando, ó, que Ele é soberano. Ou seja, poderoso. Ele, ó, você sabia que Deus criou as coisas assim apenas com as palavras? Sério? Sim, ele falou assim, ó, haja luz e
A luz se fez? Exatamente! Ele foi falando as coisas e as coisas foram surgindo. Ele é soberano, poderoso. E olha só o que diz aqui. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, nós fomos criados por Deus para Deus. E lembra no primeiro versículo que nós falamos assim, que Deus é espírito e deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Nós fomos criados para adorar ao Senhor, para glorificar o seu nome. E Zé, você sabia que Deus nos ama? Sim. Tem um versículo que fica em João 3,16. Você sabe o que diz lá? Sei. Pode falar pra gente então? Sim. E o versículo diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente! Deus nos ama. E olha só o que diz esse versículo que o Zé falou. Deus amou o mundo de uma forma tão grande que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, ou seja, aquele que acreditar, não morra. Perecer é não morrer, não sofra, mas tenha vida eterna. Não é vida aqui nessa terra, não. É vida eterna no céu. Esse corpinho nosso aqui, ele morre. Mas nós temos uma alma que vai para o céu, viver uma vida eterna, uma vida de alegria com o nosso Pai. Porque Deus é o nosso Pai. E você sabia, Zé, que o homem um dia fez uma torre bem grande, pensando que ia conseguir chegar até Deus? Sabia. Sabia? E você sabe o nome dessa torre? Pode falar pra gente? A torre é a Torre de Babel. Pois é, olha só, Zé. O homem, as pessoas fizeram uma torre bem grande, pensando que iam chegar até Deus, pensando que Deus está nesse céu azul que nós vemos com os nossos olhinhos. Mas tem um versículo que diz assim, Jesus disse, eu sou A luz, a verdade e a vida. o caminho, a verdade e a Vida. vida. E ninguém, nem eu, nem você, nem eles lá de casa podem chegar até Deus se não for por Jesus, por meio dele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou seja, por Jesus. Então, para chegarmos até Deus, nosso Pai, que nos ama, nós precisamos decidir, aceitar, crer que Jesus é o nosso Senhor Salvador. Zé, agora nós já sabemos. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é Espírito e deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele é o nosso Pai e nos ama. Ele entregou o único filho dele para morrer por nós, em nosso lugar, para que um dia nós possamos ter vida eterna. E essa é a única maneira de chegar a Deus, através de Jesus. Exatamente. Deus é o nosso Pai e tem o melhor para nós. Ele não quer que a gente fique longe dele, não. Mas o pecado nos separa de Deus.
Você sabe o que é pecado? Eu já falei várias vezes aqui o que é pecado mesmo. Você sabe me nos lembrar, Zé? Pecado é tudo aquilo que é de mal, que Deus não gosta. Exatamente, todas as coisas más, aquilo que pensamos, que falamos, que vemos, que fazemos, que desagrada a Deus, que entristece o coração de Deus. O pecado nos separa dele. Ele não ama o pecado. Ele ama o pecador, que somos nós. Então, o que nós precisamos fazer? Pedir perdão dos nossos pecados e pedir que Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador, venha morar nos nossos corações, nos limpar. E também, Zé, olha só, a palavra de Deus diz que a consequência do pecado você sabe? É a morte. Exatamente, a morte. Por meio de Jesus, nós temos vida. Mas quando nós decidimos ficarmos no pecado, nós temos o quê? A morte. Então, precisamos decidir, tomar nossa decisão em ficar com Deus e termos vida eterna ou ficarmos no pecado, longe de Deus. Uma vida sem Deus é uma vida triste. Então, você quer, Zé, viver com Deus, nosso Criador, Pai, poderoso, soberano, Sim. amoroso? Quer? Sim. Então vamos orar? Uhum. Pedir ao Senhor que nos ajude todos os dias, porque nós pecamos todos os dias e precisamos pedir perdão dos nossos pecados todos os dias e nos alimentarmos também da palavra de Deus, que é isso que nós fazemos aqui. Toda sexta-feira, gente, nós estamos aqui, viu? Para conhecermos mais da palavra de Deus. Mas leia a palavra de Deus aí na sua casa também, tá bom? Vamos orar? Sim. Fecha os olhinhos. Posição de oração. Querido Deus, muito obrigada pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por podermos conhecer mais de Ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa as mentirinhas, as palavras feias, os pensamentos maus. Perdoa, Deus, nosso coração. Venha nos ensinar a Te adorar em espírito e em verdade. Jesus, limpa o nosso coração. Fica conosco e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém! Que Deus te abençoe. Curta, Se inscreva compartilhe. e deixe o like. Até a próxima, pessoal! Tchau, galera!